Vamos lá, a pergunta que todo mundo se faz ou todo mundo já ouviu alguém comentando sobre. O que vale mais a pena, financiar a sua casa ou apartamento ou alugar esse imóvel? Sei que você já deve ter ouvido aí diversas opiniões sobre, mas hoje eu quero esmiuçar e trazer a minha opinião sobre isso e o que eu acho dessa questão de financiar ou alugar um imóvel. Mas se você quer saber a minha opinião sobre isso, me acompanhe até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Investidor Antifrágil, Ítalo Fortes aqui. Se você está chegando agora, a gente convida, se inscreve aí no canal, deixa o teu like se você já é investidor antifrágil aqui, mas se você está chegando agora, não deixa o teu like ainda. Assiste esse vídeo até o final, se você vê que a minha opinião sobre esse assunto valeu a pena ou não, aí você considera deixar o teu like. Sem mais enrolação, vamos então para o ponto principal aqui desse vídeo. Vale a pena financiar ou alugar um imóvel? Antes de entrar nesse assunto, já quero deixar bem claro que aqui não é uma indicação de investimento. Eu não estou te indicando a ir lá e comprar um imóvel financiado ou alugar o imóvel que você está procurando. É apenas a minha opinião, então não baseie a sua escolha integralmente na minha opinião. Assista diversos vídeos, pergunte para pessoas próximas de você antes de tomar uma decisão como essa. E outra coisa eu já quero deixar de cara aqui é que eu não consigo medir o seu sonho, eu não tenho nem obrigação disso e não há necessidade para isso. Se você olha para mim e fala assim, eu tenho o sonho de morar na minha casa própria, financiada mesmo assim, é o teu sonho, eu não posso chegar aqui e dizer que você está errado. Assim como eu também não posso chegar para você que quer alugar casa, quer alugar um apartamento e dizer que você é uma pessoa que está cometendo vários erros ao alugar. Não compete a mim decidir isso e julgar o sonho de cada um. E já de cara, depois dessas considerações, já quero entrar aqui quais são os prós e os contras de alugar e financiar um imóvel. E já começando pelo aluguel, os prós de você ter um imóvel alugado é o fato de que você consegue ter uma mobilidade muito maior em relação a quem tem uma casa própria. E imagine também que você precise muitas vezes trocar de emprego, né, a cada período aí que você definir e aí em diversas localidades da sua cidade. E esse é um ponto positivo de quem aluga uma casa ou um apartamento, porque você não fica preso àquele imóvel e você consegue mudar muito mais fácil sem ter muita burocracia. Outro ponto positivo é que você consegue se mudar de imóvel e quem vai cuidar de muitas coisas geralmente é a empresa que está cuidando do imóvel. Nesse caso, uma imobiliária, né? Então todos os processos aí de construção, de reforma, às vezes você consegue fazer negociações com uma imobiliária. Caso você encontre uma casa e ela tenha algum defeito na parte da construção em si, você precisa que seja arrumado. Ou muitas vezes o pagamento do IPTU, que você não vai pagar o IPTU, somente o dono do imóvel que paga esse valor. Mas em alguns aluguéis você sim precisa pagar o IPTU do imóvel de acordo com as regras de aluguel. Ou seja, o imóvel alugado ele tem algumas facilidades para quem precisa ter uma vida muito mais flexível em relação ao seu emprego, por exemplo. Ou aquela pessoa que ela gosta realmente de se mudar, o que eu acho meio estranho a pessoa gostar de fazer mudanças, porém tem pessoas que necessitam viajar mais ou se mudar de cidade, um imóvel alugado é uma opção muito melhor nesses casos. Quando a gente fala de imóvel próprio, né, uma casa ou um apartamento, os pontos positivos são os seguintes. Já de cara, o imóvel próprio é o seu próprio imóvel, né? Ele é seu, você tem a posse desse imóvel. Então, você consegue fazer as reformas que você quiser, você consegue fazer aí tudo o que você quer que não faria no imóvel alugado. Como, por exemplo, a pintura do imóvel, reformas que você faz na área externa. Se você quiser colocar um lago de carpas, que inclusive esse é uma das coisas que eu mais gosto pessoalmente, você conseguiria fazer isso sem problema nenhum em um imóvel próprio. Numa casa, neste caso, né? Apartamento, já você não conseguiria fazer isso. Só que pelo fato de ser uma casa própria, sua, você consegue fazer esses ajustes, né, de acordo com a sua vontade, sem ter que comunicar a imobiliária, a dono do imóvel, já que você é que manda no imóvel que você adquiriu. Outro ponto positivo também são as negociações que você pode fazer com o seu imóvel, onde você pode ganhar dinheiro vendendo esse imóvel mais caro no futuro com a valorização. Coisa que com aluguel você não consegue fazer. Partindo desses prós e contras, eu quero trazer agora a minha opinião em relação a alugar ou a financiar. Atualmente, pessoal, eu vou deixar isso bem claro para vocês, eu moro de imóvel alugado, obviamente, mas
surgindo a oportunidade de comprar uma casa, para mim seria a melhor opção. Quando a gente fala de financiamento e quando eu penso em um financiamento de um imóvel, nós temos que pensar muitas vezes que iremos financiar para muitos anos. E na minha situação, que eu já tenho filho, eu sou uma pessoa casada, então eu precisaria de uma estabilidade. Para mim, apartamento já não é uma opção muito adequada, principalmente para aluguel ou para comprar. Até porque muitos apartamentos são pequenos, têm um espaço minúsculo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de plantar, gosto de lago de carpas, que é o caso que eu tenho um laguinho de carpa. Eu gosto dessas coisas que remetem mais à natureza, por exemplo. Uma casa me dá muito mais acessibilidade para ter esses sonhos que eu falei para vocês no começo desse vídeo, que são coisas que você não pode julgar e você não consegue medir. E isso para mim faz toda a diferença. Então quando a gente pensa em fazer um financiamento, e se você tem o mesmo perfil que o meu, existem duas opções de financiamento que são mais voltadas para pessoas que querem ter esse estilo de vida. Nesse caso você pode financiar a construção desse imóvel ou fazer a compra dele já pronto, financiado. A vantagem que você teria em financiar a construção é justamente porque você consegue construir esse imóvel de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu bolso. Já a segunda opção de comprar uma casa própria seria mais interessante para quem não quer esperar o processo de construção e já quer adquirir essa casa financiada. Por isso que, na minha opinião, eu não acho interessante a compra de um apartamento. Porque imagina só se você quisesse fazer uma ampliação, né? Você quisesse reformar esse apartamento, é muito mais burocrático. Você vai depender aí de muitas vezes uma aprovação em relação a essa reforma que você vai fazer do apartamento, principalmente se esse apartamento estiver dentro de um condomínio, que é a maioria dos casos. Quando a gente fala de uma casa própria, você tem o seu próprio terreno, você tem a sua própria casa, onde você não deve satisfação a ninguém na hora de fazer uma reforma. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo quando a gente fala de comprar uma casa financiada. E aí eu digo para você, imagina só você passar 30 anos financiando, né, pagando ali mensalmente ali a parcela do seu imóvel, sendo ele um apartamento onde você não consegue fazer reforma, você tem que viver de acordo com as regras do condomínio durante todo esse período até você quitar esse financiamento e quem sabe resolver vender esse imóvel. Para mim é algo muito burocrático e não vale a pena no longo prazo. Já quando a gente fala de uma casa financiada, as vantagens são muito maiores em relação a isso, justamente por eu não estar amarrado a nenhum condomínio, a nenhuma regra, a não ser a minha própria regra da minha família de como que a gente vai guiar esse imóvel. Daí sim, para mim vale muito mais a pena ter um imóvel financiado, neste caso uma casa, pelo fato da liberdade que eu tenho de fazer o que eu quiser com esse imóvel. E outro ponto também é que a minha vida acontece muito dentro de casa, eu trabalho home office, então eu não preciso ter uma flexibilidade de mudanças, eu não necessito me mudar de cidade, eu não necessito me mudar do meu bairro, porque o meu trabalho acontece aqui online. É tanto que eu tenho aqui o meu canal no YouTube, eu não preciso de algo que eu precise morar em outro local para poder produzir para o YouTube. Justamente a minha vida acontece dentro de casa, eu consigo gravar e editar os meus conteúdos aqui, então não há necessidade de eu me mudar constantemente. Agora, para você que precisa se mudar, você precisa ter uma profissão, na verdade, em que você precisa estar direto mudando, a cada ano você não pode ficar ali num ponto fixo durante muito tempo, você não pode ter animais, por exemplo, você precisa de alguém ou um profissional que cuide aí da sua residência. Obviamente que um apartamento é muito mais viável para você, porque você vai ter um condomínio que vai estar cuidando da segurança daquele ambiente, além de que você vai precisar se mudar, então não pode ter muita burocracia na hora de fazer esse processo. O aluguel de um apartamento é muito mais fácil para pessoas que têm esse estilo de vida. Por isso que eu disse para vocês, eu não posso medir aqui os sonhos e as necessidades das pessoas dizendo que é melhor você comprar ou é melhor você alugar o imóvel. Mas na minha opinião, hoje, se a gente for pensar em uma parte de financiamento e lembrando que é uma dívida de longuíssimo prazo, com certeza eu vejo o imóvel, e neste caso casa, sendo financiada a melhor opção. Mesmo para quem é pobre, porque ele vai precisar dar um valor de entrada, vai fazer a parcela dele, só que muitas vezes esse pobre ele não consegue comprar essa casa à vista. Então o financiamento dessa casa seria uma melhor opção para ele. Por isso que eu defendo aqui o financiamento, neste caso, de casa. Quando a gente fala de financiar um apartamento,
eu já não vejo como uma grande oportunidade. Agora, qual a sua opinião? Você acha que vale a pena financiar ou você acha que vale a pena alugar um apartamento, um imóvel, neste caso uma casa? Deixa aí nos comentários para a gente saber qual que é a opinião da maioria, a gente saber qual que é a opinião de vocês que acompanham aqui o canal. Eu espero que você possa ter entendido a minha opinião, essa é a minha opinião, cada um tem a sua, respeito muito os sonhos das pessoas, busque encontrar aquilo que se encaixa para o seu perfil. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau!